Eu sou o Ryan e tive uma experiência de quase morte. Tive uma emergência médica em que parecia que fui picado por uma aranha em alguns lugares, mas não pudemos confirmar, embora fosse o que parecia, e todos os exames indicaram que não era nada mais. Estava quase morto quando me trouxeram para o hospital e disseram que poderiam salvar minha vida com uma cirurgia. Claro que eu concordei. Entrei na sala de cirurgia e não me lembro exatamente do que aconteceu a seguir, mas me lembro de desmaiar. Eles me deram remédios e eu adormeci. O que mais me lembro vividamente é que me encontrei em outro lugar, que definitivamente não era na Terra. Era como se fosse a vida após a morte ou um plano espiritual, quer dizer, eu estava definitivamente fora do meu corpo. Havia um oceano à minha frente, um oceano de almas. Eu podia ver todas as almas que já viveram, fluindo em todas as direções, se estendendo além do que eu poderia ver. Era como um campo de energia maciço fluindo e ondulando, mas eram almas, eram pessoas. Muitas delas estavam indo e vindo da Terra, apenas do outro lado do véu, por assim dizer. Havia muita intenção no movimento, uma compreensão geral de tudo. Eu podia perceber que todos tinham um propósito, todos estavam fazendo algo muito significativo. Não sei como descrever isso, era estranho poder ver tudo e todos com tanta clareza. Eu estava apenas curioso, queria ver uma pessoa mais de perto. Olhei na direção de uma pessoa aleatória. Quando a observei de perto, era uma mulher, provavelmente na casa dos 50 anos, com cabelos loiros ondulados. Assim que a olhei, pude vê-la claramente e ela virou-se para mim, sorriu e acenou, e eu apenas sorri e acenei de volta. Foi uma espécie de reconhecimento mútuo, porque ela sabia que eu a estava observando, mas não foi estranho, ela sabia o que eu estava fazendo. Eu estava ali apenas por um momento, observando e olhando ao redor. Era algo muito mútuo, não foi estranho de jeito nenhum. Nesse momento, pude perceber que havia diferentes níveis de coisas para onde as pessoas estavam indo e vindo. Havia um lugar onde parecia que havia muito mais acontecendo, muitas coisas significativas acontecendo, e depois havia outro lugar ou área ou dimensão, seja lá como você quiser chamar, que era muito brilhante, e tudo o que eu sentia ao olhar era uma sensação de paz e amor. Havia paz e tranquilidade, e então havia algo além do que não consigo realmente descrever muito bem. Havia uma compreensão geral das coisas naquele ambiente, de tal forma que a paz que senti lá se estendia além de mim, além dali, além daqui e além de tudo, era apenas esse conhecimento de que tudo ficaria bem, tudo está bem. O que experimentamos deste lado, a dor, nossas tristezas e perdas, elas são temporais. Tudo está como deveria ser, o que é realmente difícil para nós entendermos. É uma coisa muito difícil porque sofremos muito e não conseguimos entender por que qualquer uma dessas coisas poderia ou deveria ser considerada estar bem. É algo além de nós no momento aqui, mas tudo ficará bem, e tudo está bem. Então, estando do outro lado por um tempo, eu decidi que, ao voltar para a Terra, queria ver o que estava acontecendo. Acho que tenho uma grande lembrança dessa intenção de qualquer maneira, mas acabei voltando para o hospital, ainda fora do meu corpo, é claro. A única coisa a fazer lá seria ir ver o que minha família estava fazendo na sala de espera, então foi o que fiz. Me encontrei lá com eles, ouvindo suas conversas e até participando um pouco. É engraçado, minha parceira na época estava conversando com minha tia, e eu estava incentivando a conversa, dizendo coisas como: sim, isso é uma boa ideia e coisas do tipo. Era quase como se eles ainda pudessem me ouvir. Todos nós somos almas no interior, então quando uma alma fala com outra alma, tenho certeza de que isso é sentido. Era algo assim. Eu estava muito confiante quando falava com os membros da minha família que estavam em seus corpos e conscientes de que uma parte deles poderia me ouvir e entender, e que o que eu estava dizendo não era em vão. Isso, obviamente, me deu esperança e otimismo, e me deu muita esperança em relação à ideia de que os familiares que já se foram ainda me veem, ainda me ouvem e ainda vêm falar comigo. Talvez não o tempo todo, não espero que haja assombrações exatamente, mas tenho certeza de que isso acontece. Uma das coisas mais marcantes que tirei de toda essa experiência foi simplesmente saber que continuamos existindo e que as pessoas que perdemos ainda existem, com certeza. Sim, foi uma das coisas mais intrigantes, lembrar dessa conversa. Tenho que dizer, porém, que não a lembrei imediatamente. Essa conversa que minha tia estava tendo na época com minha ex. Isso se torna importante depois.
Minha ex e eu estávamos conversando sobre algumas coisas. Ela estava reclamando de como sua mãe a castigava com passagens bíblicas, por assim dizer, a fazendo-se sentir muito culpada e tentando manipulá-la citando a Bíblia. Eu disse a ela: espere um minuto, você já teve essa conversa, não precisamos repetir isso. Lembro-me de você falando isso para minha tia, não sei onde estávamos, mas você estava dizendo exatamente isso a ela. E ela disse que você deveria aprender a Bíblia melhor do que ela, se é isso que ela quer fazer, para que você possa responder quando ela tentar manipular você com isso. Eu estava lembrando disso e dizendo isso a minha ex, e então olhei para ela e ela estava assim, e eu disse: o que foi? E ela disse: você não pode saber disso, você não estava lá. E eu disse: sim, eu estava, o que você está dizendo? Eu estava lá. E ela disse: não, você estava na cirurgia, tivemos essa conversa enquanto você estava na cirurgia e estávamos na sala de espera. E foi nesse momento que foi como um clique, e tudo se encaixou. Lembrei-me de toda aquela conversa, lembrei-me da sala de espera e de todos os detalhes, como as cadeiras estavam dispostas, a localização da TV, a iluminação da sala. Eu disse: está um pouco escuro aqui, e ela disse: eles desligaram as luzes em metade da sala de espera porque minha tia estava reclamando. Eu disse: faz sentido. Foi um momento real, um momento impactante para ambos, porque foi ótimo para mim lembrar disso naquele momento e também foi chocante para ela, porque ela sabia, sem sombra de dúvida, que eu definitivamente estava fora do meu corpo e que minhas afirmações eram verdadeiras, pois não havia como eu saber disso de outra forma. Houve outra coisa que aconteceu, relacionada a uma pequena prova, também relacionada à minha tia, mas isso aconteceu quando eu saí da cirurgia. Em algum momento, enquanto eu estava do outro lado e fora do meu corpo, percebi que queria ficar lá. Eu estava tendo esses momentos em que sentimentos de quão maravilhoso era, e eu realmente não queria voltar para cá. Havia muito sofrimento e dor e tudo mais, mas então tive essa noção, e não sei se era alguém falando em meu ouvido, mas definitivamente era o entendimento de que eu precisava voltar. Eu precisava voltar para cá, então decidi voltar, mesmo que sentisse que tinha algum tipo de escolha, o que era estranho, como se realmente quisesse ficar, eu poderia tomar essa decisão, mas no fundo eu sabia que não seria a decisão certa, não a melhor decisão, eu precisava estar aqui. Então, voltei. Fiquei um pouco desapontado por ter que voltar, mas pensei: ok, sei que preciso voltar, então vamos lá, é hora de seguir em frente, sabe, é hora de voltar para o corpo. Então, voltei e fiz o meu corpo entrar novamente, e o resultado foi que eu me sentei abruptamente na cama do hospital, na sala de recuperação, assustando algumas enfermeiras, porque aparentemente eu nem deveria estar acordado ainda. Elas deveriam esperar um tempo para o paciente acordar e depois me levar, mas claramente era cedo demais. Os médicos confirmaram isso, e minha família estava esperando por mim. Eles vieram e disseram: bem, ele está acordado, ele não deveria estar acordado, mas está, então vamos trazê-lo para fora. Foi realmente estranho tentar fazer meu corpo funcionar. Eu ainda estava sob o efeito dos sedativos para me manter dormindo, mas estava fazendo meu corpo funcionar, e era realmente estranho. A descrição que encontrei foi que era como tentar operar meu corpo com palitos de comida chinesa, porque ainda estava um pouco separado e eu estava fazendo isso meio que por procuração, fazendo meu corpo funcionar. Eu quase não conseguia enxergar, tudo estava tão brilhante, era insuportável, mal conseguia abrir os olhos. Ouvi essas vozes dizendo: você está bem? Eram as enfermeiras que eu tinha assustado, e eu disse: bem, posso ouvir vocês, mas não consigo ver vocês, onde estão vocês, quem são vocês? E elas responderam: bem, somos algumas enfermeiras do hospital. E eu fiquei tipo: bem, eu não consigo ver vocês. Foi um momento realmente frustrante. O que foi realmente estranho, no entanto, é que eu ainda conseguia ver quando tentava descansar os olhos, e não queria forçá-los a funcionar, e tudo estava tão brilhante. Quando fechava os olhos, na verdade conseguia ver a sala e as pessoas nela, porque ainda estava meio fora do corpo e meio no corpo, então era mais fácil para mim ver com os olhos da alma na sala do que com meus olhos físicos, porque nem deveria estar acordado ainda. De qualquer forma, eles me levaram assim, naquele estado, para a sala de recuperação ou seja lá qual fosse a sala onde minha família estava me esperando, e eles me trouxeram para lá, para minha família, que estava nessa sala de hospital. E eu tenho certeza de que parecia bem estranho para eles, porque eu estava assim e tentava fazer minhas mãos funcionarem,
e meu corpo parecia tão estranho para mim. Mas eu ainda estava meio fora, então ainda estava vendo coisas, fora do meu corpo e fora daquela sala, mesmo. É uma coisa muito estranha de se tentar explicar. Foi nesse ponto que me lembro de ter visto alguns membros da família. Talvez tenha sido o último momento para transmitir alguma coisa por meio de mim, porque talvez eu não me lembrasse depois. Minha avó conversou comigo, embora ela já tenha falecido há muito tempo. Ela apareceu e me disse para dizer à filha dela, minha tia, que estava na sala, que ela não queria mais vê-la triste por causa dela. Ela me disse para dizer que não queria vê-la acordada à noite chorando por ela, que está tudo bem, e que ela não precisa fazer isso. Ela quer vê-la feliz, não triste. Minha tia me disse que ninguém sabia que ela ficava acordada e chorava por sua mãe muitas vezes por semanas. Eu nunca soube disso, foi uma revelação para mim saber o quanto minha tia ainda sofria com essa perda, e fiquei muito feliz por poder transmitir a ela uma mensagem de sua mãe sobre isso. Ela ficou muito mais em paz depois disso, e foi algo muito impactante também. Foi bastante evidente para minha tia, obviamente, que sim, eu estava conversando com a vovó e que eu estava acordado na cama do hospital naquele momento, porque eu ainda estava meio fora do corpo, não conseguia entrar completamente por algum motivo. Ainda estava vendo a vovó conversando comigo, e também vi minha outra avó e algumas outras pessoas, embora eu não me lembre de todos os detalhes dessas coisas. Minha família disse que eu disse algumas coisas sobre outros membros da família, coisas que eles queriam que fossem transmitidas a eles, e eu não conseguia realmente me lembrar de algumas dessas coisas. Eu estava na minha cama de hospital, conversando com minha família e tentando operar esse corpo, e era tão desgastante, exigia tanto esforço que em alguns momentos eu simplesmente tirava um tempo e saía do meu corpo. Eu dava uma pausa na tentativa de operá-lo daquela forma, e podia me ver na cama, mas ainda estava falando, como se meu corpo estivesse no piloto automático, ainda estava operando, ainda estava falando, mas eu não estava fazendo isso de forma manual e direta, mas como se estivesse ouvindo o que estava dizendo. Era a coisa mais estranha. Eu ouvia a mim mesmo falando. Isso fazia todo sentido para mim enquanto estava fora do corpo, e agora, pensando sobre isso, fico tipo, não sei como diabos nós entramos no piloto automático, o que é isso? Eu nem mesmo consigo explicar totalmente. Tenho essa compreensão que retive um pouco do outro lado, sobre como me senti e sobre como tudo ficaria bem, que está tudo bem, que essa dor e tristeza e tudo mais, o quão difícil a vida é realmente nossa visão de curto prazo que nos impede de ver além disso. Mas eu vi além disso e conheço a verdade. Encontro paz nisso todos os dias, sabe, quando as coisas ficam difíceis e elas ficam, e vão ficar muito mais difíceis também, porque é a vida. Mas eu sempre me lembrarei de que tudo ficará bem, de alguma forma que eu não consigo entender completamente, mas que consigo lembrar que está tudo bem. Temos muito a esperar, na verdade, poderíamos aproveitar um pouco dessa paz agora, se pudermos apenas compreendê-la. Eu sempre acreditei que há mais na vida do que podemos ver e coisas do tipo. Sempre fui uma pessoa espiritual nesse sentido, mas ter essa confirmação é o que me deu mais paz e me deu a capacidade de lidar com qualquer coisa que aconteça, apenas sabendo que tudo vai ficar bem. O problema com essa afirmação é que ninguém nunca entenderá realmente a profundidade do quanto quero dizer que tudo vai ficar bem, que tudo está bem. E até eu, agora, ainda luto às vezes, você sabe, coisas acontecem ou perco alguém, e tenho que me lembrar, tenho que realmente tentar me lembrar do que sei. Mas é meio o efeito que isso teve em mim e terá em mim pelo resto da minha vida, é que eu sei, e mesmo que às vezes pareça que esqueço e esteja passando por isso como alguém que não sabe, que as pessoas que perdi ainda existem e eu sei que elas existem. Quando perco alguém, não lamento como faria antes, com incerteza. Eu mais do que não os vejo aqui agora, mas não os lamento como se não existissem, porque sei que estão lá, e sei que vou estar lá também, novamente. Isso realmente me afeta e me afetou de mais maneiras do que posso realmente exemplificar. É essa paz e compreensão que vai tão fundo em minha alma que é tão difícil de explicar, mas fica comigo para sempre. No geral, sou uma pessoa mais feliz, geralmente mais esperançosa e muito mais adaptada a qualquer coisa que aconteça em minha vida, porque sei sobre o outro lado e sei que tudo vai ficar bem. Obrigado por assistir até aqui. Se quiser continuar conhecendo outros testemunhos como este, clique em um desses vídeos que está aparecendo na sua tela.